Olá, pessoas. Espero que estejam todos bem. Eu sou o Bruno Elber. Eu sou arquiteto líder da área de acessibilidade da NTT Data e viemos hoje trazer um pouquinho aqui do nosso conhecimento de uma pesquisa muito legal que nós fizemos, voltado para esse mundo de pessoas com deficiência e acessibilidade. E junto comigo está a Bárbara. Oi, pessoal, boa tarde. Sou Bárbara Uehara, sou designer de experiência do usuário e pesquisadora na NTT Data. É um prazer estar aqui com vocês também. Hoje nós vamos falar sobre um estudo, como o Bruno disse, né, que tem como título Conectando Oportunidade, Liberdade e Inclusão para Resgatar a Independência Financeira. Um estudo sobre desafios e oportunidades nas experiências digitais financeiras com o uso de novas tecnologias assistivas. Antes da gente dar sequência, eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, olhos verdes, estou com uma blusa verde, estou com fundo desfocado, com alguns post-its e um coração do meu lado direito. E você, Fazendo Bruno? a minha audiodescrição também. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelo castanho escuro, estou usando um headphone e estou com uma blusa branca com o logo da NTT. Bom, e esse nome todo complexo que a Bá trouxe, né, desse estudo nosso, ele vem no sentido, nosso objetivo com esse estudo, que a gente buscou trazer e identificar, é entender como que pessoas que não têm o movimento das mãos, ou que até mesmo não tenham as mãos, utilizam os seus serviços bancários, utilizam seus serviços financeiros. Nós buscamos com esse estudo identificar exatamente como essas pessoas conseguem fazer a manipulação financeira, fazer a sua gestão financeira. Nós temos aqui dentro da nossa área de acessibilidade uma premissa muito forte de identificar como que as pessoas de fato utilizam as tecnologias assistivas, como que as pessoas conseguem utilizar não só serviços bancários, mas todos os serviços digitais existentes, até mesmo para a gente fortalecer a nossa metodologia e entender mais de forma mais precisa como que nós, de área de acessibilidade, nós de acessibilidade, podemos contribuir para criar uma internet mais acessível, seja uma internet pelos próprios navegadores ou aplicativos móveis. Então, o nosso objetivo foi, primeiramente, conhecer esses usuários, entender quem são eles exatamente, quais são seus costumes de navegação e, consequentemente, aí fazendo um recorte, olhando um pouquinho mais de perto, especificamente dentro da área financeira, como que a gente pode contribuir para eles terem um acesso à sua gestão financeira mais facilitado. Isso mesmo. E aí, para chegarmos nesse resultado, né, desse estudo, nós dividimos ele em algumas etapas. Uma dessas etapas, ali como metodologia, foi um estudo de desk research, ou seja, olhar o que para como o mercado está encarando esses temas, o que ele vem falando sobre as tecnologias assistivas, como o mercado financeiro vem encarando a questão da acessibilidade. Então, nós fizemos essa etapa primeiramente. Depois, nós realizamos pesquisas de profundidade com 5 pessoas com essa mobilidade reduzida, e depois nós fizemos alguns testes de usabilidade com tecnologias assistivas, testes de usabilidade e acessibilidade, buscando compreender um pouco mais a fundo esses problemas que foram relatados também por essas pessoas entrevistadas. Para identificarmos esses usuários, para a gente conseguir encontrar essas pessoas específicas que usam esse tipo de tecnologia, que tem esse tipo de necessidade, nós fizemos uma parceria com a Tix, que é a empresa criadora do Colibri. O Colibri, ele é um mouse de cabeça, um dispositivo que você consegue manipular o cursor, seja do computador ou seja do smartphone, com os movimentos da face, e é justamente a tecnologia assistiva que é esse recurso, né, que esse público, que essas pessoas utilizam. É o recurso que eles precisam. Então, nós fizemos essa parceria com a TIX, entramos em contato com eles, e eles, de uma forma majestosa, fizeram um mapeamento das pessoas que estavam dispostas a participar dessa pesquisa, que estavam dispostas a trazer essas informações para nós e fizeram essa ponte entre a NTT Data e esses usuários. Isso, então, reforçando, né, que foi um trabalho aí multidisciplinar, envolvendo muitas pessoas, várias equipes, tendo como equipes responsáveis o Research Center Brasil e o time de acessibilidade Brasil da NTT Data. Então,
trouxemos aqui um panorama, né, dos números das pessoas que têm necessidades ali com relação às deficiências físicas. Então, nós temos aqui esse grande número, né, de 2,5 bilhões de pessoas que precisam de tecnologias assistivas hoje para ter uma vida mais acessível, conseguir ter mais autonomia no seu dia a dia. E aí o nosso recorte do nosso estudo, ele está exatamente aqui nesse funil amarelo, né, que 5,4 milhões de pessoas possuem uma deficiência física de membros superiores. Então, esse é o nosso recorte do nosso estudo. Isso porque nós identificamos também no nosso dia a dia, né, trabalhando com acessibilidade, que muito é olhado para a questão da acessibilidade visual, mas a deficiência física de membros superiores, ela não é tão observada quanto a deficiência visual. Então, por isso, o nosso recorte nesse estudo está focado em membros superiores. E até mesmo, né, é interessante citar, né, que aqui, quando a gente fala às vezes de acessibilidade para deficiência física, as pessoas pensam imediatamente em membros inferiores, né, nas pernas. O recorte específico de membros superiores, ele realmente é muito pouco olhado, né, Vá? Exatamente, Bruno. E por isso nós focamos nesse ponto específico e trouxemos aqui alguns aprendizados e insights do estudo. Foram muitos outros insights, mas trouxemos aqui um resumo de como nós evoluímos nesse estudo e alguns aprendizados que nós trouxemos. Então, focamos ali em um estudo de novas tecnologias assistivas. Então, fizemos uma pesquisa, demos uma olhada como essas tecnologias estão funcionando, o que tem disponível no mercado, tanto nacional como internacional. Identificamos impactos, né, como seriam ali os maiores ofensores de problemas ali para que essas pessoas pudessem ter uma autonomia ao utilizar serviços financeiros. E depois fomos para a parceria com a TICS, né, Bruno? Sim. E após a gente fazer todo esse mapeamento que a Bá citou, de identificar, né, quais seriam as tecnologias assistivas específicas que a gente investigar, o recorte e tudo mais, que nós chegamos, o nosso próximo passo da jornada foi esse ponto que eu comentei, dessa parceria com a TICS, que foi, né, essencial e fundamental para o desenvolvimento do nosso estudo. Então, fica até os nossos agradecimentos, né, por eles terem nos apoiado de ponta a ponta nesse estudo, principalmente fazendo essa ponte com os usuários. E além disso, né, o próximo passo nosso, que foi, depois de fazer todo esse mapeamento, identificar os usuários, começar a conhecer esses usuários e a realidade de fato deles, foi executar testes de acessibilidade propriamente. Então, nós buscamos entender a fundo como essas pessoas realmente utilizavam o Colibri, como que essas pessoas, de fato, eram os costumes de navegação delas, para executarmos os testes de acessibilidade em várias páginas, né, de serviços bancários. Então, nós buscamos selecionar alguns players específicos do mercado de maior relevância. Fizemos depois um filtro baseado em quais serviços seriam analisados dentro desses players, e aí executamos os testes de acessibilidade contemplando não só a WCAG, não só todo já a base de acessibilidade que é necessária, mas também aqui agora focado especificamente como o Colibri interagia com esses serviços, em que potenciais problemas a gente poderia ter, que potenciais bugs a gente poderia ter, envolvendo a tecnologia assistiva específica do Colibri, que seria utilizado, né, por esse recorte dessas pessoas que têm dificuldade de movimento nas mãos ou não têm as mãos. Exato. E juntando com toda essa análise que foi feita, com todos esses testes, nós também entrevistamos esses usuários do Colibri, fomos até a casa deles, conversamos com essas pessoas para entender as suas dificuldades, os seus desafios, os seus interesses, e foi muito, muito bom poder dar voz a essas pessoas, poder ouvi-las e até mesmo poder mostrá-las. Até falando aqui de uma questão metodológica do estudo, muitas vezes em pesquisas qualitativas nós deixamos em sigilo o nome dessas pessoas que participam de pesquisas. Mantemos ali o seu sigilo
mas neste caso, essas pessoas queriam muito ser vistas e serem ouvidas. Isso foi combinado, foi algo feito ali em parceria com elas, e elas se sentiram pensadas, representadas, e até mesmo em alguns momentos elas puderam desabafar sobre esses desejos, essas necessidades com relação à sua autonomia financeira. Depois de, então, ouvi-las, nós coletamos esses principais insights, organizamos, então, esses insights e trazemos isso em formato de um estudo, que é esse recorte que nós estamos trazendo aqui para vocês, um resumo desse estudo. Em breve vocês vão poder também ver na íntegra. E então, Em breve vocês vão poder ver na íntegra os estudos, mas, né, reforçando, a gente já trouxe aqui alguns insights interessantes, não só sobre quem são essas pessoas, a Bá vai trazer logo agora, né, os perfis, quem são essas pessoas, como a gente categorizou, mas também os principais impactos que a gente detectou, que podem ser, vamos dizer assim, os principais ofensores, os principais itens que causam dificuldade para essas pessoas, e algumas possíveis soluções que nós, né, de acessibilidade, junto com o pessoal de UX, pensamos que poderiam ser facilitadores para essa jornada dessas pessoas e eles conseguirem ter acesso à sua gestão financeira de forma efetiva. Então, como o Bruno adiantou, nós trazemos aqui 3 perfis comportamentais identificados no estudo. E queremos apresentar para vocês esses insights principais. Então, o primeiro perfil seria de uma pessoa adaptativa e influencer. É uma pessoa que ela tem facilidade para mudar com mudanças, inovações tecnológicas, ela se adapta muito facilmente ao uso de tecnologias assistivas, ela quer utilizar, ela quer experimentar, e ela quer até mesmo ajudar outras pessoas a conhecer essas tecnologias, e ajudar outras pessoas com relação à acessibilidade. Já no perfil financeiro delas, elas realizam a sua gestão financeira de uma maneira muito autônoma. Então, dentro do possível, elas fazem tudo que elas podem para gerir a sua gestão financeira, tanto nas decisões quanto nas transações. Então, por meio das tecnologias assistivas, elas conseguem ter essa autonomia ali no seu dia a dia. O segundo perfil é de uma pessoa dedicada e parceira. Esse perfil, ele tem uma forte dedicação ao trabalho, lida com uma agenda cheia de atividades, trabalha ali com uma série de coisas, divide o seu tempo trabalhando, estudando. Embora possa contar com a ajuda de uma pessoa próxima, ela faz muita coisa e vem utilizando tecnologias assistivas para ajudar no seu dia a dia. Já com relação ao seu perfil financeiro, a gestão financeira é dividida com alguém da família, porque a sua autonomia ela ainda não é total. Então, ela participa nas decisões financeiras, muitas vezes ela toma as decisões, mas ela não consegue finalizar todas as transações por conta das dificuldades das plataformas e dos próprios serviços bancários. Já o nosso terceiro perfil, identificado, é de uma pessoa habilidosa e consciente financeiramente. No geral, essa pessoa ela pode ser descrita como alguém que valoriza o cuidado e o apoio da família, está ali dia a dia com a família apoia muito. Ela não faz a sua própria gestão financeira, mas ela tem autonomia usando tecnologias assistivas para fazer várias outras coisas na internet e de outras maneiras também. Embora ela não faça toda a sua gestão financeira, ela tem muita consciência das suas necessidades econômicas e ela deseja cada vez mais ter mais autonomia financeira. Então, esses foram os 3 principais perfis que nós identificamos. E um ponto aqui muito legal de citar, né, é que aqui a gente percebe que esses 3 perfis, todos eles têm aptidão financeira. Todos eles buscam e têm essa vontade de fazer a sua gestão financeira e de estar no meio bancário, de estar, de fato, empoderados da sua gestão financeira, né, Bá? Exatamente, Bruno. E não há um perfil único dentro desse recorte, né? Eles têm a sua fonte de renda, eles desejam sua autonomia financeira, mas muitas vezes isso não é possível devido aos próprios serviços bancários. Essas pessoas, elas desejam, elas têm uma renda, elas querem gastar o dinheiro delas, elas querem fazer compras, elas querem solicitar um empréstimo, mas muitas vezes os próprios sistemas não permitem isso de uma maneira autônoma. Então, elas acabam dependendo da ajuda de alguém para realizar
simples tarefas do dia a dia, como pagar um boleto, fazer um login, abrir uma conta ou até mesmo realizar um Pix. Então, nós trazemos aqui alguns verbatins, né, algumas falas desses entrevistados. O Douglas, ele tem 41 anos, ele é desenvolvedor de software, ele é cantor, ele é um artista, ele é influencer, e ele traz aqui essa fala, né, o Colibri impactou muito, 100% na minha produtividade, é como se me desse mãos. E é muito interessante ver como o Douglas, ele se orgulha de usar o Colibri por ser um produto nacional. Ele teve a oportunidade de usar muitas tecnologias assistivas internacionais, e ele tem um orgulho enorme do Colibri. Já o André, ele tem 37 anos e ele diz: o Colibri impactou muito na minha produtividade. Hoje, ele significa para mim a palavra independência. Já o Carlos, ele diz, né, que foi quase um dia inteiro para abrir uma conta, escaneando o rosto com a ajuda da enfermeira e da esposa dele para conseguir colocar o RG ao lado do rosto para tirar a foto da biometria, né? O próprio posicionamento da câmera dificultava isso. Ele usa um bastão, geralmente, para fazer a digitação e vem tentando, né, se adaptar ao Colibri para facilitar a digitação no seu dia a dia, para ajudar ali no seu trabalho. Já a Ana Malha, ela é uma pós-doutorada, ela é escritora, docente, e ela diz: a minha autonomia financeira é totalmente importante na minha vida. Então, foi realmente muito importante poder conhecer de perto as necessidades dessas pessoas, e com isso nós identificamos também alguns principais ofensores na experiência digital financeira. São ações do dia a dia, né, do cotidiano, mas que muitas vezes elas não conseguem realizar por conta de dificuldades de acessibilidade. Essas plataformas, os sistemas bancários, eles ainda não estão totalmente preparados para serem utilizados por meio de tecnologias assistivas, como esse mouse de cabeça que nós estamos mostrando aqui, o Colibri. Então, alguns dos principais dificuldades que nós identificamos é na abertura de contas, a leitura de QR Codes, no login e acesso, é difícil garantir autonomia para eles, muitas vezes nem mesmo o teclado virtual ele é habilitado para que eles possam utilizar. Para abertura de crédito pessoal, muitas vezes eles pedem biometria facial, uso de token, fica muito difícil fazer o uso desses sistemas sem mobilidade das mãos. Uso de Pix, nem todos os serviços de Pix eles têm o serviço copia e cola, ou até mesmo estão disponíveis com acessibilidade. O pagamento de boletos seria muito facilitado se houver um botão de colar código de barras ou até mesmo o carregamento automático do próprio PDF do boleto. E também os carrosséis laterais, eles geram muita dificuldade para que eles possam usar com a tecnologia assistiva. Então, todo esse resultado, né, do estudo, nós chegamos a algumas conclusões com relação ao conceito mobile first. No caso das pessoas com deficiência física superior, a maior parte delas não utilizam smartphones. Muitas e praticamente todas que nós conversamos, elas preferem usar notebooks e desktops para se conectar à internet. Fica mais fácil, fica mais simples para elas pelo tamanho da tela e pela própria acessibilidade. Então, por isso, a priorização no desenvolvimento mobile, ele pode tornar inacessível o uso de alguns produtos digitais para essas pessoas. Então, as empresas precisam se lembrar que é importante desenvolver o mobile, mas é importante não esquecer também do desktop, do web, para que essas pessoas possam utilizar esses aplicativos de uma maneira autônoma. Esse eu acho que foi um dos maiores insights da pesquisa. Claro, tiveram muitos outros muito interessantes, vocês vão poder conferir em breve com o lançamento, né, do relatório completo. Mas esse daqui, ele vai muito na contramão do que a gente às vezes acredita, né? Que o mundo está tendendo para o mobile. Ok, eu concordo. De fato, hoje a gente tem um número de smartphones muito maior, né, de acessos do que pela própria web. Mas ainda temos gente usando a web, e nós temos pessoas que precisam da web, que são o caso dessas pessoas, aqui especificamente desse estudo. Mas, como profissionais de acessibilidade,
Nós sabemos que a necessidade que essas pessoas têm pode ser necessidade de outras trocentas pessoas que às vezes nós não sabemos, né? Quantos de nós já paramos para pensar especificamente nesse recorte de público, né, deficiência física de membros superiores? E eles têm essa necessidade. Junto com eles, como a gente não pensava neles também lá atrás, né, na maioria das pessoas não pensavam, talvez, quantos outros também que não entram nesse pensamento, não entram nesse raciocínio e que também têm a mesma necessidade? Então, é muito importante, né, a gente sempre reforçar essa mensagem. Precisamos, sim, contemplar a necessidade de todos. Precisamos, sim, olhar para todos. E isso daqui é a prova maior disso. Por mais que o mundo está tendendo para um caminho, vão existir aquelas pessoas que vão olhar, vão precisar, vão olhar, vão ter necessidade de olhar para o outro. É isso aí, Bruno. Trazendo agora aqui alguns aprendizados do estudo, nós trouxemos maneiras de tornar os serviços mais inclusivos, né, Bruno? A gente trouxe algumas sugestões aqui de pontos, né? No relatório a gente traz mais detalhado, mais completo, mas a gente trouxe aqui alguns pontos interessantes que já podem ser pensados, já podem ser considerados quando a gente está falando de acessibilidade para esse recorte específico. Não só em serviços bancários, mas no mundo acessível como um todo, no mundo das habilidades como um todo. O primeiro deles é um item que é uma premissa, a gente acredita que deveria ser uma premissa para qualquer projeto, que é envolver a acessibilidade desde o início do processo. E quando a gente fala em envolver a acessibilidade desde o início, a gente não está falando desde quando a gente já está desenhando as telas, a gente está falando de quando a gente já está aplicando o UI, a gente está falando desde o discovery, quando eu estou pensando no meu produto, quando eu estou desenhando a minha persona, desde o primeiro passo que um produto é concebido, que uma ideia é pensada, já deve haver a preocupação com a acessibilidade. E ela não termina nos testes de acessibilidade feitos quando a interface está pronta. Não, isso deve ser uma preocupação constante. Assim como a gente monitora o nosso produto, monitora indicadores para ver como está sendo o desempenho daquela interface do ponto de vista de usabilidade, nós temos também que fazer o mesmo de acessibilidade. Nós temos que olhar para aquela tela e buscar entender como que usuários de tecnologias assistivas, como o caso do Colibri, que foi investigado aqui especificamente, estão interagindo com aquela interface. Isso é uma preocupação com a acessibilidade, ela tem que ser de ponta a ponta. E aí nós vamos para o ponto 2. Isso. Outro ponto muito interessante é uma premissa já de usabilidade, né, que a gente tenha interface simples, com poucos cliques, mas com esse estudo a gente entendeu e reforçou ainda mais o entendimento da nossa parte. Por quê? Essas pessoas elas têm uma dificuldade considerável para interagir com uma interface longa, com uma interface que tem que dar muito clique. Então, quanto mais a gente consegue simplificar essa jornada no sentido de minimizar a quantidade de cliques, no sentido de aceitar comandos por voz, de aceitar outros métodos de interação, ou até mesmo uma solução de, por exemplo, você ter ali um poolzinho com pequenos atalhos, um banner com pequenos atalhos que a pessoa pode clicar para ir direto para uma funcionalidade, ou executar uma determinada ação. Todas as formas, todas as possibilidades que você tiver de minimizar o esforço, né, a sobrecarga física da pessoa na interação com a interface, vale a pena. E para esse público, mais ainda. Ponto 3. Esse ponto aqui é um ponto muito interessante que nós percebemos a dificuldade que essas pessoas têm para fazer a rolagem de uma tela. Parece uma coisa muito simples às vezes, parece uma coisa muito tranquila, né? Vou colocar aqui uma barrinha de rolagem, tá tudo certo, num scroll, tudo bem. Mas para essas pessoas é uma dificuldade muito grande. Outro ponto também interessante é a questão dos carrosséis, principalmente com rolagem horizontal, os carrosséis de banners. É um ponto que para eles é muito complicado conseguir interagir, conseguir arrastar. Então, ter ali botões que você possibilita pausar aquele carrossel, ter botões que possibilita você avançar e retroceder é fundamental para eles, que a interação realmente já é muito delicada, muito complicada para todos e para esse público ainda mais. E isso é uma premissa de acessibilidade, você ter ali a pausa no carrossel, né? A própria WCAG já pede isso e a gente reforçou esse entendimento aqui com esse estudo.
No nosso próximo ponto, nosso ponto 4, nós trouxemos aqui um ponto relacionado muito à segurança. Essas pessoas, como a Bá até comentou ali há pouco tempo atrás, elas, por exemplo, para fazer biometria é muito complicado, seja a biometria a digital, que no caso, por não ter o movimento das mãos, dificulta muito a interação, ou até mesmo a biometria facial. Né? No caso específico, o usuário ele gastou um dia inteiro tentando posicionar o telefone de forma que o algoritmo identificasse. Então, seria interessante pensarmos em soluções alternativas do ponto de vista de segurança da informação, para essas pessoas conseguirem fazer seu login, para essas pessoas conseguirem ter os seus serviços, ter acesso aos serviços financeiros ou qualquer outro com segurança, né, logicamente, mas de outra forma, utilizando outros caminhos. No nosso ponto 5, nós temos o nosso item aqui de facilitar o preenchimento de formulários. Aqui a gente trouxe especificamente, né, a possibilidade de carregar um boleto, por exemplo, e já preencher os campos de um formulário, mas isso abrange todos os aspectos. Se eu já tenho o dado salvo da pessoa, eu não preciso perguntar ela de novo. Se ela já preencheu algum formulário, que esse dado já venha preenchido em um novo formulário. E aqui especificamente, como a gente trouxe, por que a pessoa tem que digitar todo o código do boleto? Será que ela não poderia carregar esse PDF e uma ferramenta fazer o reconhecimento e o preenchimento de todos os campos? Né? É um esforço físico considerável para essas pessoas, um esforço físico dos movimentos que eles têm que fazer da face e do pescoço, para conseguir preencher essas informações. Então, quanto menos interação a gente traz no sentido de preenchimento de formulários, melhor fica a experiência dessa pessoa. E aí nós chegamos no nosso ponto 6, nossa sexta dica. Esse ponto, ele é muito crítico pelo fato que ele pode impedir o acesso da pessoa literalmente falando. Esse ponto, ele literalmente impede que a pessoa consiga ter acesso à interface. A partir do momento que você executa um aplicativo desktop, né, que hoje a maioria das instituições financeiras permite o acesso web ainda, só que por meio de aplicativo próprio. Ele limita a pessoa porque não possibilita a interação através de um teclado virtual ou de mouse. Então, literalmente, a pessoa não consegue fazer seu login, a pessoa não consegue fazer nenhuma transação, porque a própria aplicação não permite que ela faça isso. A gente viu isso como um ponto muito crítico, um ponto de dor, vamos dizer assim, muito grande nessas pessoas, porque como eles vão ter acesso à sua gestão financeira se a própria aplicação já não possibilita nem mesmo ela utilizar o teclado virtual, nem mesmo utilizar o mouse para estar em um mouse adaptado, né, para estar interagindo com aquela interface. Então esse ponto, ele é literalmente um ponto que bloqueia, que impede, que impossibilita o acesso dessas pessoas à sua gestão financeira. Exato, Bruno. E para a gente finalizar, nós trouxemos aqui como o que foi o aprendizado nosso NTT Data com isso tudo, né? Nós entendemos que a acessibilidade ela é para todos, né? Nós da NTT Data, a gente entende que a acessibilidade ela não é só para pessoas com deficiência, não é só para idosos, não é só para pessoas que sofreram um acidente e está nesse momento com uma acessibilidade temporária, ela é para todo mundo, ela beneficia todo mundo. Só que para a gente alcançar essa acessibilidade de fato, a gente precisa necessariamente ter conhecimento sobre a tecnologia assistiva, a gente precisa ter conhecimento sobre o usuário, a acessibilidade ela exige muito de nós a responsabilidade de buscar entender o seu usuário a fundo, de entender as tecnologias assistivas a fundo e juntar isso tudo, ligar isso tudo com as normas de acessibilidade, com todos os padrões existentes. Então, para nós, fazer a pesquisa com o usuário, ela é fundamental para a gente conseguir entregar, para a gente conseguir fazer a entrega de acessibilidade de uma forma coesa, de uma forma coerente, de uma forma que de fato vai agregar valor para o seu usuário, para o seu cliente, e não entregar uma acessibilidade artificial que o seu cliente vai ter acesso, porém vai ser um acesso limitado, ele não vai conseguir desempenhar todas as suas funções. E quando a gente fala do cliente, a gente está falando realmente de todos, seja desde a pessoa que tem deficiência física superior, esse recorte desse estudo específico, ou o usuário de leitor de tela, ou a pessoa com deficiência auditiva, ou qualquer pessoa que seja. O nosso objetivo é realmente trazer acessibilidade para todos, e as nossas pesquisas, a nossa forma de olhar esse mercado
é realmente entendendo o usuário final, entendendo a tecnologia assistiva e olhando todos eles como clientes potenciais que vão estar dispostos a consumir ali um produto e serviços dos nossos parceiros. E é isso, Muito muito obrigado. obrigada, pessoal. Foi muito Muito bom conversar com obrigado. vocês. Qualquer dúvida, nos procurem, estamos à disposição, estamos aqui para somar com vocês conhecimento. Na NTT está aí de portas abertas para a gente conversar mais sobre acessibilidade, inclusão e a pessoas com deficiência e todo esse mundo. Muito obrigado, até Obrigada. uma próxima.